Boa tarde mais uma vez, oficialmente agora. Obrigado por todo mundo que está abrindo as câmeras, muito legal isso. A Silvia já falou que adorou o texto. Quem mais gostou do texto? Quem mais não gostou também pode ser. Vocês chegaram a ler, ficaram com dúvidas, surgiram muitas interrogações. A Luísa também. Cara, eu gostei do texto, achei legal. Eu gosto dessa pegada de história e achei legal porque a gente fala bastante. Bom, já pode comentar o texto ou não? Claro, pode comentar, fica à vontade aí. Porque a gente fala bastante que a língua está sempre mudando, etc e tal, que tem toda a relação da política, sociologia, da sociedade em volta da língua. E isso é óbvio pra gente, mas a gente não pensa tanto sobre isso. E no texto ele exemplifica bem isso. O que aconteceu? Como que aconteceu? Quais são todos os fatores que agem para mudar, para ter essas mudanças? Uhum. Eu achei bem legal, gostei bastante. E é super gostosinho de ler o texto também, É bem divertido, né? gostoso. É divertido. O Ayman é uma É figura. divertido. Sim, sim, é bem divertido. E sim, eu acho que o mais importante é isso, ele traz exemplos. Exemplos bem concretos, situações muito concretas para explicar como mudou, quando mudou, por que mudou, de que forma mudou, né? Em que situação, quais foram os fatores que impulsionaram a mudança e tal. Acho também isso, concordo plenamente, Débora. Que mais? Quem gostaria de compartilhar aqui as suas impressões antes da gente começar aqui? Preparei uma apresentação aqui com trechinhos do texto, perguntas que eu elaborei para vocês. Alguém mais? Ó, você está falando no bate-papo aqui. Pelo jeito, todo mundo gostou. Que bom, gente. Eu amo esse texto também. Então tá, eu vou. Se quiserem falar, fiquem à vontade. Eu vou aqui compartilhar a apresentação que eu preparei, mas a gente vai. Ela foi uma apresentação que eu preparei para motivar uma conversa, né? Não é nem para ser uma exposição. Deixa eu ver aqui. Aí. Todo mundo consegue ver aí? Sim? Beleza. Gente, pode deixar os microfones, inclusive, abertos, né? Agora não é uma exposição, é realmente uma conversa, tá? Então, se quiserem ir falando, me interrompendo, essa é a ideia. Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Beleza. Bom, aqui eu coloquei só os tópicos do texto, né? Então, vamos tentar passar por todos eles e, aos poucos, a gente vai chegando a consensos aqui sobre o texto. Mas eu trouxe aqui logo no começo, aquela primeira parte sobre a difusão do latim com... Deixa eu fazer uma coisa aqui, por aqui em cima. Meu bate-papo. Beleza. A difusão do latim com o império. E ele diz, logo no começo, ele falou, se voltássemos para 400 antes de Cristo, não haveria motivo para acreditar que o latim se tornaria progenitor de toda essa diversidade linguística. Por que ele diz isso? Quem se lembra? Espera aí, gente, vamos fazer uma fila para quem quer falar primeiro. E aí? É porque nessa época o latim não era tão difundido, ele não era quase falado, né? Não era uma língua tão forte. Eu acho que é isso. Ele era E apenas, ela, ele era apenas o quê? Ele era apenas um. Ele menciona isso. Um dialeto? dialeto, Dialeto. variação, dialeto. É um dialeto Exatamente. da Península Itálica, em que a Península Itálica que compreendia outros mais dialetos, né? O Exato. Por etrusco exemplo, fala que não tem o nada a ver com... úmbrio, vosco, osco, piceno, né? Todos esses eram, aliás, língua e dialeto, de fato, né? Não tem diferença nenhuma. A única diferença entre língua e dialeto é uma diferença política, porque a língua é o dialeto de uma nação soberana. Basicamente é isso. E Ele até fala, ele até distingue no texto, né? O que diferencia uma língua de um dialeto é o poder militar, né? É, É o poder, é uma fórmula toda essa clássica, base. É. essa de um duque, se eu não me engano, austríaco, que fala uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha, né? É uma fórmula clássica essa, né? E de fato tem muita verdade nisso, porque o que diferencia
na prática, um dialeto de uma língua é simplesmente a autonomia política que uma língua tem. Então, o que faz com que, vamos supor, o português seja considerado uma língua e, vamos dizer assim, variedades bem diferentes da norma padrão do português, como, por exemplo, o português caipira, não seja uma língua, seja um dialeto. Ou qualquer outra comparação a gente pode fazer também nesse sentido. Basicamente, é a autonomia política que uma língua tem em relação, né, que um dialeto tem e que o outro não tem, né? É isso. Então, mas então no século V a.C., o latim era basicamente o dialeto dos itálicos ou dos italianos que viviam na região do Lácio, né? Que é a região de Roma. Então, ele era, digamos assim, uma língua sem tanta projeção, tanto prestígio também, assim como as línguas dos seus vizinhos, né? E é interessante, porque depois, né, à medida que o poder político e militar de Roma se expande, a língua também se expande, né? Então, quem volta para 5 a.C. não conseguiria imaginar que a fala daqueles agricultores que plantavam em pântanos, né, que descobriram como dessecar os pântanos para poder plantar, que é o caso da região do Lácio, se tornariam, assim, né, talvez a língua mais importante no mundo por 2000 anos, né? Essa questão. Olha aqui, ó, o mapinha de todas as regiões dialetais da Itália naquela época, né? O grego era falado na região do sul da Itália, Sicília, aí, região de Nápoles ali. Na Sicília também tinha o sículo, mas perto do latim tinha o falisco, úmbrio, osco, messápico, piceno, né? Além daquela região do etrusco. O etrusco não era uma língua itálica, uma língua chamada indo-europeia, mas não considera-se ali entre os dialetos itálicos, né? Olha aí quantas línguas, né? Bom, depois o Wyman vai falar, acima de tudo, o latim se espalhou pelas províncias com os próprios cidadãos romanos. O Império Romano não era apenas uma unidade política, ele era um espaço, era todo um mundo de movimento interconectado. Esse é o fato fundamental da existência do Império Romano. O que significa dizer que o Império Romano não era apenas uma unidade política? O que fazia dele um pouco mais do que apenas uma unidade política, mas um mundo de movimento interconectado, como o Wyman diz? Aliás, isso ele tira da tese dele, né? Que coisas tinha no Império Romano que faziam dele... Comércio, transição de pastores, né? Comércio e tal, intercomunicações assim de viajantes, né? Exato, muito bom. Então, comércio. E o comércio, bom, o comércio era muito importante. Totalmente, assim, comércio de azeite, comércio de grãos, comércio de escravos também, comércio de todo tipo de especiarias e tal. E o comércio de especiarias, comércio de azeite, grãos, escravos, etc., se dava por onde? Quem sabe dizer? Pelo mar? Também, mas principalmente pelas estradas. Isso parece ser uma bobagem hoje em dia para a gente falar, nossa, estradas. Mas os romanos transformaram assim todo o mundo europeu, pelo menos, né, Mediterrâneo ali, e onde ele se expandiu, justamente por construir, por ter uma engenharia assim muito eficiente na construção de estradas. As estradas eram retas. As estradas não tinham, e aí poderiam passar ali tanto os exércitos, com todo tipo de carros, etc., e conectava toda a região do Império. E essa era uma invenção, assim, parece hoje em dia muito óbvia, mas uma invenção muito, muito importante, que facilitava, assim, essa rede, esse mundo interconectado. Então, além do comércio, facilitado muito pela estrutura de estradas, né? Até hoje a gente tem a Via Ápia, que é a maior delas. Em Portugal, a gente tem uma série de estradas romanas, né? Com marcos miliares, assim, postos lá ainda e tal. Na Inglaterra,
a cidade de York, que chamava Eboraco, né? Entre Londres e York, a gente tem a estrada romana ali intacta ainda. Enfim, além do comércio, que era muito facilitado pela rede de estradas, né? A gente tinha também o próprio serviço militar e a estrutura administrativa de Roma. Então, Roma ia junto com o seu exército. E toda vez que Roma tomava posse de alguma região, ela transferia para ali também todos os cargos, né, e a estrutura de administração padronizada, né? Então, tinha sempre lá o pretor, o governador, o edil, o tribunerário, tudo mais. Todos os cargos da administração pública estavam em todos os lugares também, né? E isso fazia com que você estimulasse assim um mundo assim de relações, enfim, o uso da língua, todos os documentos oficiais eram feitos nas línguas, no latim, no caso, né? Então, isso também ajudava muito, né? Bom, o que mais? Depois ele começa a transitar para o tema da mudança linguística. Ele faz uma breve introdução a uma teoria da mudança linguística, variacionista, antes de falar exatamente como que o latim mudou, né? E aí ele menciona uma hora lá, esses guardiões da língua pura, que a defendem com vigor, estão sempre lutando uma batalha perdida. Por que ele diz isso, pessoal? Justamente porque a língua, ela não é imutável, né? A gente tem essa questão de evolução linguística, então alguém bater o pé e dizer, não, eu tenho a língua pura e essa é a língua certa, sempre vai ter a batalha perdida justamente porque não vai conseguir manter aquela língua com o decorrer do tempo. A gente vai ter variação. A gente pode pegar o português, por exemplo, a gente não fala mas vossa mercê. Hoje a gente escreve VC. Então, ainda tem quem defenda, né, o uso do que seria esperado da língua culta, da língua pura, mas isso teoricamente não é possível justamente por causa dessa questão de mutabilidade da língua. Muito bom, exatamente isso. Então, a regra da língua, na verdade, é a mudança, de qualquer língua natural, né? Qualquer língua natural está sempre, sempre mudando em todos os seus níveis. Fonético, fonológico, semântico, sintático, morfológico, discursivo. Em todos os níveis da língua, todos os níveis de processamento, a língua está sempre sofrendo mudanças. Mudanças que são, digamos assim, naturais, que acontecem por motivação interna ao próprio sistema, e às vezes mudanças induzidas por fatores externos, como contato linguístico, com processos de pidginização, criolização, como intervenções políticas, né, por meio de política linguística. Enfim, são vários fatores externos à mudança e fatores internos. Então, a língua, sendo ela natural e estando sendo usada por falantes, ela está sempre mudando, né? Essa é a regra. Então, se alguém quiser que a língua, defender que a língua não muda ou não deve mudar, como ele diz, vai estar sempre lutando uma batalha perdida, porque é simplesmente impossível que isso não aconteça, né? E aí ele fala isso justamente para começar a falar quais são os tipos de mudança que acontece. Ele exemplifica rapidinho alguns tipos de mudança que acontece justamente nesses níveis que eu mencionei aqui, né, da língua. Alguém se lembra alguns dos exemplos que ele traz? Tá aparecendo a apresentação para vocês ainda aí, não? Tá, né? Beleza. E aí, alguém se lembra dos exemplos que ele traz? Ele não é aquilo que ele cita também aquele Adams e aqueles cinco tópicozinhos que o Adams fala das mudanças que teve? Tem a ver com isso, mas ele, antes de chegar no Adams, ele faz rápidos exemplos de mudanças que podem acontecer e onde que elas podem acontecer. Deixa eu pegar aqui, estou tentando trazer aqui o texto para por exatamente onde ele diz isso. Lá na página 3, ele diz assim, ó,
Às vezes, há mudanças na pronúncia. Algumas pronúncias podem cair em desuso, exceto em alguns lugares bem específicos. Tomemos o caso do R não rótico, do sotaque estereotípico de Boston, a pronúncia car para car, né? Que, aliás, existe também na Inglaterra. Ela costumava ser muito mais difundida, esse tipo de mudança sonora, sistemática, é chamado de mudança fonológica. Aí depois ele fala, em outros momentos pode haver mudanças no significado de uma palavra específica. É assim que a palavra literalmente ganhou o seu sentido figurativo. Por exemplo, esse é um bom exemplo do que se chama de mudança semântica. Há mudanças na sintaxe e em como ordenamos as sentenças e as estruturamos. Há mudanças na ortografia e em como escrevemos ou soletramos as palavras e as sentenças. Essas podem ser apenas uma mudança em como as pessoas são instruídas a escrever ou podem refletir outros tipos de mudanças mais profundas que recém mencionamos. Essa, de algum modo, essa, de modo algum, pretende ser uma lista completa ou um conjunto completo de explicações, porém são suficientes para os nossos propósitos por hora. É isso que ele diz quando ele menciona mudanças em vários níveis, né? Então, ele mencionou mudança fonológica, por exemplo, a mudança de car para car. Ele mencionou mudança semântica. Então, a palavra literalmente ganhando seu sentido figurado, né? Justamente por um processo de extensão metonímica. Mencionou mudanças, ordem de palavras e por aí vai, né? Então, são vários, como eu falei assim, que a língua está sempre mudando e mudando em vários pontos, é sobre isso que eu quero dizer, né? Então, tem vários níveis em que a mudança acontece. Então, de novo, níveis fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico, discursivo, né? Aliás, quando a gente fala assim que a língua está sempre mudando, que essa é a regra, né? Isso tem tudo a ver com o conceito do Labov. Né? Vocês devem ter já fizeram disciplina de sociolinguística, não? Não? Vão fazer ainda. Quando vocês fizerem, vocês vão estudar teoria variacionista de mudança linguística, que foi proposta pela primeira vez na década de 60 por 3 caras, Labov, Weierreich e Ulrich. O Labov é o principal deles. Então, se diz justamente teoria laboviana da mudança linguística. E ele tem um conceito que é o de heterogeneidade ordenada, que é o seguinte, a língua está sempre mudando. Então, há sempre heterogeneidade no sistema linguístico, ou seja, há sempre variantes para as mesmas variáveis, variantes concorrendo entre si para os mesmos valores de verdade, ou seja, para as mesmas variáveis. Isso não impede que o sistema, que o carro continue a andar. Não é porque a língua está mudando, não é porque eu estou trocando uma roda aqui, uma porquinha ali depois, não é porque eu estou trocando o volante, né? Que o carro tem que parar de andar. Não, o carro continua andando. É mais ou menos essa a ideia, a heterogeneidade ordenada, né? A língua está sempre mudando, mas ainda assim o sistema continua funcionando. As pessoas continuam se comunicando, as pessoas continuam expressando valores de verdade, né? Bom, se ela está sempre mudando, isso significa que ela muda aleatoriamente? Ele faz essa pergunta, o próprio Wyman faz essa pergunta. Sim ou não? Por quê? Como? Tá dando sinal que não, Débora. Por quê? Não, porque eu acho que justamente por causa de ser influenciada por todos esses fatores e serem fatores que a gente percebe, mudanças que a gente percebe, ela não... É melhor falar com exemplo. Tem aquilo acho que o professor mesmo falou, que tem umas palavras que na fonologia vai mudando. A gente tá vendo isso em fonética e fonologia. Que às vezes um P vira um B vira um P, e isso é meio padrão, Sim. né? Por exemplo, então, os pares que você mencionou aí, os pares sonoros e vozeados, né? Quando vibram numa corda vocal. Então, PB, TD, KG, SZ, XJ, FV, né? FV. Todos eles são pares. A única coisa que muda é a vibração da corda vocal ou não. Nas línguas, tem variação sempre nisso aí. Então, por exemplo, betacismo, travesseiro, travesseiro. Né? Sei lá, bergamota, vergamota, coisas assim, esse é o betacismo. Aí você tem rotacismo,
as variações de R, por aí vai, né? Então, essas são mudanças que refletem oscilações do sistema do aparelho fonador muito fáceis de acontecerem. São predizíveis. O fenômeno geral da palatalização, que é você trazer o ponto de articulação para mais para trás, para o véu do palato, isso é uma tendência que mais cedo ou mais tarde todas as línguas passam por isso, até que volta para o começo de novo, sabe? Então, algumas mudanças são previsíveis, totalmente previsíveis, né? O que mais que vocês aprenderam em fonética e fonologia que dá para encaixar aqui? Cara, acho que talvez não em fonética e fonologia, mas em morfologia a gente tá vendo a formação das palavras, né? E tem vários momentos que que tem letras que trocam, que nem isso aí, ou sílabas que mudam. Tipo, sílabas não, vogais temáticas que mudam, né, de uma palavrinha para outra, coisa assim. E se fosse aleatório, um P não ia virar um B, ia virar um W, né? Sim. Então, isso aí já não tem como ser aleatório, porque a gente percebe esses padrões. De morfologia, outra mudança bem nada aleatória, totalmente previsível em termos de morfologia. Como é que as desinências de tempo, por exemplo, de passado, presente, futuro, as desinências de modo, as várias desinências, como é que você acha que elas se tornam desinências? Como é que elas se tornam, então, partezinhas da palavra que tem um significado funcional? Não é do nada, né? Antes, elas foram palavras soltas, né? Então, por exemplo, você pega vamos pegar aqui, ó, muito simples, né? As formas de futuro, né? As desinências de futuro. Então, falará, falarei, falaremos, falareis, falaríeis, vai, né? Falarão. Esse a, ão, ei, nada mais era do que o verbo haver. Então, ão de falar, ei de falar, haverá de falar e por aí vai, né? Há de falar, desculpa, que ao longo do tempo, ao longo de séculos, se afixou no final da palavra. Então, há de falar, depois virou falar a, e depois se contraiu com a palavra e virou falará, né? Isso é um exemplo muito claro, assim, de um verbo auxiliar, que no caso o verbo haver, que fazia a função em dado momento de futuro. Até, por exemplo, hoje nós temos o verbo ir, fazendo função de futuro no português, né? Eu vou falar futuro próximo, né? Nada impede, assim como o haver, ele aos poucos se afixou e virou uma desinência, nada impede que o verbo ir, daqui a alguns séculos, também passe pelo mesmo processo. A gente tem, inclusive, por exemplo, expressões como vambora, em que as pessoas já nem pensam mais no verbo ir aí, formando essa palavra, né? E coisas parecidas, né? Simbora, também já ouvi. Ninguém pensa mais que tem um verbo ir aí, contraído na palavra, e que isso forma ou um futuro próximo, algo nesse sentido assim, né? Então, só mais um pequeno exemplo de isso se chama gramaticalização, né? Processos de gramaticalização. Como é que palavras vão ganhando cada vez mais significado funcional e perdendo significado lexical e, aos poucos, entrando na morfologia, virando simplesmente palavras gramaticais ou ainda morfemas funcionais, né? Isso é um bom exemplo. Então, acho que para a gente não ficar muito tempo nisso aqui, a gente pode parar por aqui, né? Ou seja, algumas mudanças não são aleatórias, né? São bem possíveis de acontecer. E do latim para as línguas românicas, uma série dessas mudanças aconteceram justamente dessa maneira, ou seja, pressionado pelo sistema da língua, né? Erosões fonéticas fizeram com que, por exemplo, marcas de caso fossem desaparecendo, a língua se sentiu pressionada a suprir a ausência das marcas de caso com preposições, por exemplo. Ele menciona isso lá no final, quando ele está falando das tábuas visigodas, né? E entre outras coisas, né? Então, algumas mudanças não são aleatórias, né? Outras mudanças a gente pode dizer que são aleatórias. Tipo, quem diria que o latim entraria em contato com outra língua que faria entrar nela palavras novas ou um som novo? Essas coisas são aleatórias. Geralmente mudanças externas, né, motivadas por fatores externos, sociais, por exemplo,
são mudanças mais aleatórias, a gente não tem como prever, né? Agora, mudanças internas são mudanças bem previsíveis, né? Bom, ele Professor, posso fazer uma pergunta? Só uma, Rian. Brincadeira. Tá certo. É que o professor estava falando dessas variações que podem ocorrer no léxico, e o professor tinha falado do verbo haver. Eu que, por exemplo, estudo outros idiomas românicos, eu percebi que, por exemplo, no português e no espanhol, a gente, por exemplo, herdou o verbo haver, só que ele perdeu a noção de posse. Hoje em dia a gente só usa o verbo haver para conjugar verbos, né? Usar como auxiliar em tempos compostos. Ou como verbo Aí, existencial, né, Rian? sim, exatamente. Aí a gente, quando a gente quer se referir a alguma posse, né, alguém ter posse de alguma coisa, a gente criou uma outra forma, né, que seria o ter e o tener. Só que, por exemplo, em outros idiomas, como francês e italiano, tem, por exemplo, a forma de ter, avoir, e avere, que continua tendo essa noção de posse, Sim. né? E também a utilizar como auxiliar. Aí eu queria saber se existe uma justificativa por que perdeu essa noção, por que teve que o português e o espanhol ter que depender de outra palavra para ter uma ideia que já tinha no latim pronta. Não, basicamente você tinha uma variação, né, de um léxico para expressar sentido de posse. Então você tinha uma variação entre haver e ter, né? Havendo variação na língua, é muito comum que a língua tenda a ir para um lugar mais categórico, ou seja, tenda a eliminar uma variante mais fraca e eleger uma variante como categórica, né? Na história das línguas ibéricas, então, português e espanhol, por exemplo, em dado momento, eu até posso te passar alguns textos sobre isso, para mostrar como é que o verbo haver perdeu o sentido de posse, mas basicamente a explicação resumida para isso é que conforme quanto mais o verbo haver ganhou especialização funcional, como verbo auxiliar e verbo existencial, mais ele perdeu a função, né, de verbo com sentido de posse. Então, e aí o verbo ter ganhou essa função e aos poucos ganhou a concorrência, digamos assim, na variação entre os dois. A explicação basicamente é essa. Agora, por que nas outras línguas românicas isso não aconteceu? Isso já é uma outra história, né? O fato de nas outras línguas românicas ele ter se mantido tanto com o sentido de posse quanto com sentidos existencial, aliás, existencial não, auxiliar, né? Porque nas outras línguas românicas, você pega, por exemplo, tanto o italiano quanto o francês que você mencionou, o verbo haver não tem sentido existencial. Eles vão usar o verbo ser, como no latim. Então, por exemplo, italiano, você quer falar assim, tem tantas pessoas nessa sala, ou há tantas pessoas nessa sala, você vai falar ci sono, né? Ci sono tanti persone. No francês você vai falar il y a, né? Verbo também ser. Sim, isso. Então, tem relação também com isso. Perceba, então, que no português e no espanhol, ele ganhou a função existencial e ganhou a função auxiliar. Perdeu a função de posse. É muita coisa para um único item lexical a acumular. Quem ganhou daí essa concorrência para a função de posse seria o verbo ter. Enquanto que nas outras línguas, ele manteve o sentido de posse e auxiliar e não assumiu a função existencial, né? Então, são possibilidades, né, de gramaticalização que estão disponíveis na língua, né? Quando as línguas... Aliás, ele fala sobre isso depois da separação definitiva entre o latim e os romances, né, como são chamados os dialetos românicos. Ele fala que cada uma tinha propensões, tinha tendências, tinha derivas, como nós chamamos também em teoria de mudança, que foram sendo seguidas por um lado, por outro, aí por fatores os mais diversos, né, aleatórios, aí sim, que levaram uma língua a mudar para um lado e a outra língua a mudar para o outro. Né? Mas perceba, então tem três funções, três valores de verdade, como a gente diz também, para o verbo haver, que eram existencial, posse e auxiliar, que em português e espanhol pegou duas delas e, por exemplo, italiano e espanhol, outras duas delas, né? Eu posso até procurar, tem bastante coisa sobre isso. Isso já é uma parte, um tópico bastante esgotado assim na romanística. Posso te passar isso também, Rian.
Professor, Opa, diga, Agatha. inclusive até o verbo haver, ele está perdendo o sentido como existência no português, né? E Tá. como auxiliar também, né? Porque Sim, o verbo tenho haver. feito... Eu cheguei, assim, porque eu cheguei no Brasil aqui em 97 e eu se usava bastante o verbo ainda haver, né? Mas hoje em dia é difícil, porque no espanhol ainda se mantém o verbo, Sim. né? Mas até tá perdendo essa Função. O verbo função, haver, inclusive, né? você falou tem feito, né? Aí é auxiliar, não é existencial, né? Mas Não, como os dois, como auxiliar e como existencial, tá perdendo os dois. de Os fato. dois. Tanto é que assim, a gente só fala alguma coisa, né? Num registro culto, né? Sim, Basicamente exatamente. em textos acadêmicos ou textos formais, ou em situações em que tem que usar a norma padrão. Normalmente, o verbo existencial no vernáculo é ter. Então, a gente fala assim, tem muita gente aqui, né? Ou tem, sei lá, tantos carros aqui, enfim, a gente usa, no vernáculo, a gente usa o verbo ter. E também como auxiliar, né? Eu tinha feito, ao invés de havia feito, né? Como você falou. Tal. Sim, e essa é uma mudança que não tem muito a ver... Aliás, vou reformular a fala. Essa é uma mudança que tem muito mais a ver com uma questão de registro. Então, no vernáculo o verbo haver desapareceu, de fato, né? Enquanto que na norma culta ainda permanece. Mas também tem a ver com o fato de o verbo haver não ter mais sentido de posse, logo ele perde um uso mais imediato, né? Ele só tem um uso funcional. Então, isso também favorece, que perceba, o ter tem sentido de posse, né? Então, isso favorece também que ele seja preterido na língua. É curioso isso, curioso. Mas perceba que em espanhol isso não muda, mas em espanhol vocês também perderam o sentido de posse. A tendência é que também isso aconteça com o espanhol, viu, Agatha? É uma coisa que a gente pode prever. A perda ou pelo menos o surgimento de uma variante aí com haver no espanhol, como está acontecendo no português. Sim. Ainda não tem, mas pode ser que aconteça, porque como ele perdeu, eu não sabia desse de posse do verbo haver. Sim. Aí, então... essa é uma questão. Interessante. Bem possível que isso aconteça também em breve. Em breve, quando a gente fala de língua, aliás, tem a ver com essa pergunta aqui de agora, é questão de idade geológica, né? Quando a gente fala de língua. Mas aí, por que a mudança linguística é um processo glacialmente lento? Ele fala isso. Que exemplos ele usa para sustentar isso? Ele dá uns 6 exemplos, na verdade. Boa. E aí a gente pode observar, né? Ele fala sobre o discurso do Roosevelt, também fala do Churchill, que ainda hoje a gente consegue entender. Aí ele fala também da pronúncia, da fala de Shakespeare, que mesmo uma língua reconstruída, a gente nota algumas diferenças que são algumas variantes lá da Inglaterra que se juntaram naquele inglês, mas ainda assim é entendível. Aí até lá no final do parágrafo ele fala que muito provavelmente Cícero e Agostinho eles conseguiam se entender, bem como Santo Agostinho e o Carlos Magno. Exato. Então assim a gente vê essa diferença temporal e que mesmo assim é entendível. Então a gente consegue ter essa noção de quanto tempo leva para uma língua se modificar. Muito bem, acertou na mosca. É isso mesmo. Ele pega um exemplo dos dias de hoje. Então, ele pega um discurso do Churchill, da década de 60, acredito que era, não lembro agora, 50, 60. Ele pega um discurso do Theodore Roosevelt, do começo do século XX. E aí ele pega um ator inglês que simula a pronúncia vitoriana, né, da época de Shakespeare. E aí ele fala, olha, dá para entender os três. Claro, quanto mais para trás a gente vai na língua, mais começa a ficar mais difícil. Mas ainda assim dá para entender tranquilamente os três. Consigo entender. O que nos leva a crer que de Shakespeare até hoje mudou.
mas não mudou tanto a ponto de impossibilitar a mútua compreensão. E se isso é verdade para o inglês, isso deve ser verdade também para o latim. E aí que ele menciona o que você falou. Então, provavelmente, Cícero e Santo Agostinho se entenderiam. Assim como Santo Agostinho e Carlos Magno, né? Todos os três separados aí mais ou menos uns 4 ou 5 séculos entre si. Então, assim, isso nos mostra que a mudança linguística é uma coisa muito lenta, né? Não é uma coisa assim, ó, que de um ano para o outro, de uma década para outra, de 50 anos, assim, você consegue perceber, nossa, mudou tudo. Não, é muito lento, muda pouco em vários lugares. Aos poucos vai mudando aqui, muda ali, naqueles vários níveis que a gente mencionou, lexical, fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico, discursivo. Pelo menos 7 planos de mudança na língua e em vários lugarzinhos específicos, né? Então é isso mesmo. Dele fala, à medida que os romanos expandiram para fora dos limites da cidade, ao longo da península, o latim os acompanhou. À medida que Roma se expande, o latim se torna a única língua falada no território romano? Pergunta. Sim ou não? Não, né? Não, porque Não. independente, a gente vai ter as variações. Então, assim como o latim era um dialeto e passou a ser uma língua, as línguas que eram de tais territórios passaram a ser dialetos com o latim. Então, tem essa questão justamente da língua com uma marinha e com o exército. O latim, ele se tornou língua porque tinha poder, mas os dialetos não foram apagados, mas estavam lá. Isso. E, bom, então você imagina, né, que, à medida que, por exemplo, que Roma... Vamos pegar só um exemplo ali. Roma domina a região do norte da Itália, onde os etruscos dominavam, né? Bom, eles acabam instalando toda a estrutura administrativa de Roma ali, né, com o fórum, a pretoria e tudo mais, tal. E os documentos, as coisas, os negócios, comércio, contratos, tudo isso era, né, imposto, tudo mais era feito em latim. Mas as pessoas não deixariam de falar do dia para a noite etrusco. Certamente continuavam falando etrusco. E isso é importante porque isso nos leva a imaginar e a entender que as línguas dos povos conquistados passaram também a reverberar sobre o latim, né, por contato linguístico. Pegue, por exemplo, o português da fronteira aqui, ele tem muito do espanhol, né? Português, né, por exemplo, da fronteira com a Galícia, lá em Portugal, bem diferente, né? E por aí vai. Então, contato linguístico, ou português de imigrantes, né, dos imigrantes falantes das mais diversas línguas, traz influências. Isso daria mais ou menos umas 5 aulas para a gente falar sobre isso, mas, só para resumir a questão, isso envolve 2 processos que são chamados de pidginização e criolização, e um terceiro processo chamado de transmissão linguística irregular. Todos eles estão mais ou menos interrelacionados. O que é transmissão linguística irregular? Por exemplo, eu sou um imigrante, cheguei tarde, cheguei já velho, logo bem longe do meu período de aquisição de linguagem, num país que fala uma língua totalmente diferente da minha. Cheguei na Rússia, por exemplo. Pô, eu nunca vou aprender russo como uma criança, se eu chego hoje com 35 anos à Rússia. E por mais que eu me esforce e fale um russo mais ou menos lá ao longo da minha vida na Rússia, o meu russo vai ser sempre problemático, certo? Agora, se o meu filho cresce me ouvindo falar esse meu russo errado, ele vai nativizar o meu russo errado. E dali vai surgir uma variante nativa de um russo aportuguesado. E isso aconteceu muito ao longo da expansão do Império Latino. Do Império Romano, perdão. Ou seja, os residentes nas mais diversas colônias, os nativos das mais diversas colônias romanas, passaram a aprender latim. Tinham que aprender para sobreviver. Os seus filhos cresceram ouvindo o latim errado dos seus pais. O latim que seus filhos nativizaram já não era o latim de Roma. Já era o latim com várias influências, certo? E vocês multiplicam isso em escala
numa escala gigante, porque o latim se espalha por toda a Europa, né? Ao longo da costa do Mediterrâneo e norte também da Europa, até a Inglaterra. Então, esses mesmos processos acontecem em vários lugares. Isso nos dá uma escala, mais ou menos, de como que o latim se dialetou, né? E por que isso aconteceu. Bom, pergunta: como o padrão escrito mascara a variação e mudança da língua? Ele fala sobre... Ele fala, o que sustenta isso é basicamente que você aprende a falar, que você adquire a fala, mas você tem que aprender a escrever, né? É algo que tem que ser ensinado. Exato. Então não é algo assim tão espontâneo. E tem todas as suas formas e regras e formas de escrita. Inclusive ele ressalta que o latim... Né, Débora? A escrita é uma Oi? convenção. A escrita é uma convenção, Isso, né? é Então, por isso aí. exemplo, vamos supor que deixa eu pegar aqui, vou pegar um exemplo. Ele dá um exemplo muito bom mais tarde ali, que, por exemplo, a palavra corpora, que é plural de corpus, né? Bom, talvez na época de Cícero se falava corpora, mas ao longo de mais de 1000 anos, muito provavelmente deve ter acontecido vários processos por motivação fonética, de erosão fonética, que levaram a síncope, elisão e por aí vai. Então, por exemplo, deve ter acontecido corpora, né? Primeiro, a síncope do O medial. E depois deve ter acontecido alguma coisa como corpa. E esse corpa deve ter mudado, por exemplo, para cuerpa. Coisas assim. Ele está mencionando sobre isso. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque, embora a pessoa já falasse 1000 anos depois corpa, corpora ou cuerpa, ela ainda via no papel ali escrito C-O-R-P-O-R-A. Ao longo de 1000 anos, como falar aquela palavra não, aliás, como escrever aquela palavra não mudou. Então, olha como que a mesma convenção escrita, C-O-R-P-O-R-A, de 1000 anos atrás, não acompanha a mudança da fala, né? Se é assim, e isso é verdade, isso acontece em português também, muito, né? Tanto é que quando um estrangeiro vai aprender português, como quando nós vamos aprender inglês, por exemplo, né? A gente olha só a palavra escrita, a gente direto comete erros de pronúncia, porque a gente acha que pela palavra escrita a gente vai descobrir como é que é a pronúncia. Muitas vezes a gente cai em erros, né, ridículos, né? Sei lá, pega o inglês, a palavra island, se escreve Island, né? Ou nomes de cidades na Inglaterra como Leicester, se escreve Leicester, né? E por aí vai. Se a gente for se basear em como está escrito, né, tentar pronunciar cada letra como se fosse um fonema, a gente vai cometer erros. Então, de pronúncia. Então, a escrita e suas convenções mascara mudanças, principalmente mudanças no som, né? Isso é um problema, porque a gente vai chegar lá logo, mas é um problema principalmente porque os latinistas antigos achavam que poderiam reconstruir como era o latim vulgar pelos grafites, pelas inscrições nas paredes, pelas pichações, etc. Só que, assim, a escrita, mesmo escrita de analfabetos, mesmo a escrita de pessoas subletradas, tem convenções que não mostram como era a fala. Não são fiéis ao que era a fala. Isso que é a principal conclusão que a gente tem que tirar disso, né? A escrita e suas convenções mascara as mudanças na língua porque elas não acompanham a língua nas suas mudanças. Elas são convenções muito mais cristalizadas, muito mais sólidas do que a língua em si, né? Entenderam isso? Ele fala que diferenças dialetais ou socioletais havia quando o latim estava restrito ao lácio e que outras diferenças surgem quando o latim se expande para toda a România. Vou dar um spoiler. Ele fala assim,
quando o latim está restrito ao Lácio, os romanos diferenciavam a fala deles da fala lá do cara que morava no campo, tal, em termos de sermo-urbanos e sermo-ruralis, né? Então, literalmente, fala da cidade e fala do campo. Quando o latim sai da Península Itálica e se expande para várias outras regiões, eles começam a diferenciar em termos de latine loqui e romanique loqui, que é o falar, né, dos latinos e o falar dos românicos ou dos romanizados, né, por assim dizer. Então, eles percebiam as diferenças muito mais no começo entre uma diferença entre cidade e campo, uma fala mais urbana e uma fala mais rural, e depois começam a perceber diferenças entre um latim estrangeiro e um latim italiano, por assim dizer, né? Era assim que eles percebiam as diferenças. E esse negócio, essa palavra perceber, quando a gente fala de história do latim, é muito importante. Porque se a gente não tem gravações, né? Infelizmente. Não tem áudios de WhatsApp entre os romanos falando entre si, assim. Seria maravilhoso se tivesse. Não tem bancos de fala, né? Como a gente tem hoje. Não tem nada disso. Então, o que a gente tem são os registros escritos e as pistas que eles nos dão. Bom, se a escrita nos engana em relação ao que estava acontecendo na língua, como é que a gente pode, então, saber o que está acontecendo na língua? E aí que ele fala, principalmente pelas impressões que as pessoas tinham sobre a fala dos outros. Então, eles começam a tentar descrever, olha, fulano lá daquele lugar fala mais ou menos assim. Por exemplo, a gente vai chegar lá, mas tem a impressão que os italianos, aliás, que os romanos tinham sobre a fala do Agostinho. O Agostinho fala, ele sofria bullying, né? O Agostinho falava que ele sofria bullying do pessoal de Roma. Por quê? Porque o Agostinho era de Hipona, que fica na atual Argélia, né? E a principal característica do latim da Argélia, naquela região de Hipona, né, era não ter duração vocálica. Então, por exemplo, você tinha a diferença entre esse e esse, que para o Agostinho não era nada, assim como para a gente, que não temos duração vocálica. Agora, para um latino de Roma, era diferente entre ser e comer, né? Eu já mencionei para vocês que isso também acontece, por exemplo, hoje em dia no inglês. O inglês tem duração vocálica, né? Então, por exemplo, a diferença entre beach e beach, né? A diferença entre sheep e sheep, por exemplo, né? Bom, isso causava, vocês podem imaginar que causava muitas complicações lá para o Agostinho. Então, assim, eles conseguiam saber mais ou menos como era cada variedade de latim, muito mais pelas impressões. Ah, fulano fala mais ou menos assim, fulano fala engraçado, fulano alonga, fulano corta, não sei o que lá. Né? Então, a gente consegue entender e tentar descobrir como era muito mais pelas impressões do que pelos registros escritos. Não que os registros escritos sejam inúteis como para dar pistas, né? Na verdade, a gente consegue muita coisa a partir daí, mas a gente consegue muito mais por essas impressões que eles escreviam, né? Tem também, depois eu mostro para vocês Oi, quem quer falar? A Silvia, essas impressões chegam até nós através dos relatos escritos? Relatos, como por exemplo aquele relato do Agostinho, né? Que ele traduz, ele transcreve ali. Mas tem outros também, né? Por exemplo, tem um apêndice de uma gramática do século V, que se chama Appendix Probi, ou seja, o apêndice dos corretos, dos probos, em que um professor de latim fazia uma lista de coisas, de erros comuns que os alunos faziam que não deviam ser feitos. É engraçado porque o próprio professor ele erra nas recomendações, ele fala que o certo é o errado e o errado é o certo, assim, enfim. Mas é legal porque, por exemplo, ali ele fala coisas do tipo, você tem que escrever formica e não formica. Essa é uma coisa que acontece até hoje em português, o alçamento de vogais pretônicas. Então, a gente fala, por exemplo,
bonito e não bonito, né? A gente fala formiga ao invés de formiga, né? Tinha várias coisas do tipo, tem que falar aqueduto e não aqueduto. Mesma coisa, né? A gente fala coisa, o caso clássico de menino e menino, né? E coisa assim. Então, ali, o registro escrito ajuda, né? Mostra claramente processos fonológicos que acontecem até hoje, que estavam causando variação. Mas, às vezes, não ajuda. Às vezes, a gente acha que é uma coisa e não é, né? Então, a gente é muito importante a gente atentar para essas descrições, para essas impressões que eles davam a respeito de como era a língua de um e a língua de outro, né? Bom, aí chega no árabe. Professor, tenho uma dúvida. Oi, diga aí. A gente falando desses sotaques que foram para outros lugares, pensando então assim, o seguinte, hoje em dia, por exemplo, na Europa Ocidental, basicamente todos os países falam algum idioma que tem em comum o latim como origem, né? Mas, por exemplo, no Império Romano, o latim ele se expandiu para, por exemplo, para a África, para o Oriente Médio, para a Mesopotâmia, mais ou menos para essas áreas. Só que se a gente for pensar hoje em dia, não parece ter muita herança do latim nessas regiões. Aí eu fico pensando o seguinte, foi pelo fato de essas regiões já desde aquela época não terem um apreço muito grande pelo latim, ou outros fatores como, sei lá, a expansão do Império Árabe foi tão forte a ponto de destruir essa herança do latim? Eu não sei se é um ou outro, ou existe outra teoria. Tem vários fatores, mas eu vou mais por esse caminho mesmo, viu, Ian? Porque você pega depois, assim, na Europa Ocidental, mesmo depois do fim do Império Romano, né, a Igreja Católica manteve, né, o latim, depois com o Império Romano Católico, por exemplo, Carlos Magno, né? Então, assim, por muito tempo, você teve várias instituições que mantiveram o latim por conta, né, da influência política. Já nessas regiões que você mencionou, norte da África, a Ásia também, você tem vários outros impérios, o Império Árabe, Império depois, mais tarde, Otomano, Bizantino e tal, que simplesmente suplantam a presença política daqueles povos latinos. Então, aos poucos, isso desaparece mesmo, né? É uma questão simples, assim, uma questão de imposição política, né? Da língua do conquistador, assim. Isso, nessa área de romanística, né? Ou melhor, dizendo, na área de dialetologia, a gente chama de superstratos, substratos e adstratos, que fazem parte da formação de uma língua. Ou seja, os estratos, as camadas que ficam na superfície, na base e paralelamente a uma língua, né? Tem a ver com isso. E, por exemplo, você falou que a maior parte das línguas. Não é a maior parte das línguas. Tem as línguas germânicas também que não tem o latim como origem, mas tem o latim como um adstrato permanente, né? Então, o inglês tem até hoje todo um padrão lexical latino da época em que a Inglaterra foi conquistada pelos normandos, né? Da mesma forma, a Alemanha, a Áustria, enfim, e outros povos de língua germânica, europeus, por muito tempo fizeram parte de coligações feudais em que toda a diplomacia e a burocracia, né, estatal era feita em latim. Então, saber latim era basicamente como saber inglês hoje, né? Se eu quiser envolver diplomaticamente ou em comércio exterior, no mundo científico, eu tenho que saber inglês, né? Da mesma forma no latim por muito tempo. Então, assim, a presença do latim nessas fases, nas línguas, né, germânicas da Europa tem muito a ver com isso, ou seja, com a sobrevivência das instituições que tinham o latim como sua língua por muito tempo, até o século XX, podemos dizer, né? Enquanto que nessas outras regiões, não. A gente foi basicamente suplantado por outros impérios com outras línguas e com outras culturas que não mantinham como posso dizer assim, uma diplomacia, uma coligação, como acontece na maioria de alguns reinos europeus por muito tempo, né?
eu não falei assim. Quais são as 5 razões que o Adams cita para essas mudanças que o latim sofre fora do Lácio, ou seja, fora da região da Itália, da região de Roma? Desculpa. A língua, o latim, ela tem que se adaptar fora do ambiente que não é mais o dela, né? Então, acho que esse é o primeiro. A língua ela se adapta a características que não tinha antes. O segundo é que tem também o contato do latim com outras línguas vernaculares. Então, vai acontecer a questão de troca de características, né? Vai ter também a evolução do latim dentro da província. Então, evoluções que acontecem no latim provinciano que possivelmente não aconteceram fora em outros lugares que também tinham latim. A questão das variedades provinciais também evoluíram, não só o latim. Então, aconteceu uma evolução autônoma entre variedades e a língua provincial. E acontece que os dialetos também tiveram essa questão de evolução, mas principalmente justamente por causa de uma questão de mistura, de contato de dialetos com outros dialetos que também foram trocando características e foram misturando características. Acho que são esses 5. São os 5. É isso mesmo, Vitória. Obrigado. Eu coloquei na tela aqui essa parte do texto mesmo, para a gente ir um pouquinho mais destrinchando cada uma dessas 5. Então, a primeira, ele menciona, por exemplo, o inglês, quando vai para a América, né, ele tem que dar nome para coisas que não existiam na Inglaterra. Então, surge lá um bicho, como cougar, puma. Né? Isso não existia na Inglaterra. Como é que eu vou chamar isso? Tem que dar um nome novo. Então, surge o que em linguística chama de um novo valor de verdade, que precisa ser expresso por um novo item lexical. Né? De repente, menciona aqui a palavra mesa, isso aqui não é um bom exemplo, mas imagine os portugueses, quando chegaram no Brasil e se depararam com inúmeros bichos, plantas e outras coisas que eles não tinham em Portugal. Eles tinham que dar nomes. Ou eles davam nomes novos, criados, de repente, a partir de referências que eles tinham já do português, ou eles emprestavam nomes das línguas autóctones, das línguas locais. Como aconteceu muito no Brasil. A maioria dos nomes, assim, não digo a maioria, mas uma grande parcela dos nomes de cidade e dos nomes de lugares em geral, ou seja, os topônimos em português do Brasil, são de origem tupi-guarani. Né? Então, essa é uma coisa que automaticamente provoca uma mudança imediata no léxico das línguas. Ou seja, o fato de ter novos valores de verdade que a língua tem que expressar motiva mudanças lexicais imediatas. Né? Depois, vocês mencionaram ali do contato linguístico com outras variedades, eu mencionei aquele processo de transmissão linguística irregular, imaginando que eu vá, hoje em dia, para a Rússia, né? E meu filho nativiza o meu russo irregular. Né? Isso aconteceu, né, certamente, nas mais diversas regiões em que Roma expandiu e em que o latim também expandiu. Bom, falamos mais cedo que tem mudanças que não são aleatórias na língua, que são mudanças que já estão prescritas na deriva da língua. Vamos de mudanças fonéticas, mudanças morfológicas, gramaticalizações, etc. Que mais cedo ou mais tarde, se você não fizer nada de diferente na língua, se você trancar ali medos de falantes, né, numa salinha ali, por séculos ali, só entre eles e os seus filhos e tal, vai acontecer essas mudanças naturalmente na língua. Bom, isso continua acontecendo com o latim nos lugares para onde ele vai. Continua acontecendo com o latim em Roma e continua acontecendo com o latim nos lugares para onde ele vai. E essas mudanças que acontecem em Roma e nas províncias não são necessariamente as mesmas. Né? As outras variáveis que estão em jogo nos diferentes lugares fazem com que a língua mude para um lado em um lugar e mude para outro lado em outro. Por exemplo, Portugal. Português de Portugal continuou mudando lá em Portugal depois que ele veio para o Brasil. E o português do Brasil sofreu outras mudanças aqui, né? Aliás,
quando uma língua não é transplantada, como acontece nesses casos, é muito mais comum que a língua que fica na sua, né, na sua origem continue mudando bem mais rápido do que a língua que é transplantada. Existe um processo chamado de arrefecimento linguístico por transplante, né? Então, por exemplo, tanto o português no Brasil quanto o espanhol nas Américas, de uma forma geral, freou mudanças naturais que vinham sofrendo na Europa, enquanto que o português e o espanhol na Europa, na Ibéria, continuaram mudando bem mais rápido. Né? Isso acontece também com o latim. Né? Tem razões para isso. E as razões levam para o quinto motivo aqui, que é a interação de falantes de diferentes dialetos na província. Então, por exemplo, vamos supor que o Brasil virasse um império. Aí, o governo do Brasil resolveu mandar um manezinho, um gaúcho, um paulistano, um caipira, um carioca, um mineiro, um cara do Amazonas, um cara de Pernambuco, outro de Salvador, para colonizar Marte, sei lá. Cada um fala de um jeito diferente. Qual vai ser a variedade de prestígio na província brasileira em Marte? Não se sabe ainda. Vai depender muito da posição que cada uma dessas pessoas assume nessa nova sociedade, do prestígio que cada uma assume. Então, vamos supor que, de repente, sei lá, o manezinho vira o governador da província. Bom, falar manezinho vai ser mais chique do que os outros, né? Ou vamos supor que tenha palavras completamente diferentes para as mesmas coisas. Qual é a palavra que você vai usar? Biscoito ou bolacha? Sei lá, coisas assim, né? Qual é a palavra que vai se tornar a variante categórica? Bom, tudo isso influencia e faz com que a mudança freie, né? Alguém está falando aqui para mim. Bolacha, pô, a treta. Então, todas o fato de você ter, se chama assim, isso se chama também na literatura de o problema dos aloglotas, né? Ou seja, os falantes de diferentes variedades juntos, né? Eu tenho um texto, aliás, sobre isso, um artigo de 5 anos atrás, que é sobre isso na formação do português do Brasil, né? Se chama Sobre o Settling do Português Brasileiro. O settling é justamente esse processo em que os aloglotas têm que definir uma variedade em comum, aliás, uma variedade linguística comum entre eles. Isso demora para acontecer, né? Que mais? Blá, blá, blá. Acho que era isso. Então, são vários processos que co-ocorrem, né, para uma língua mudar na província. Qual é o problema da hipótese segundo a qual o latim, que realmente derivou as línguas românicas, foi o latim vulgar e não o estándar clássico? Por que é improvável que tenha havido proto-romances se desenvolvendo paralelamente ao latim por baixo do padrão escrito? Só lembrando que vai ter uma questão na prova sobre esse texto do Wyman, e essa questão pode ser qualquer uma dessas questões que eu estou fazendo para vocês, tá? Terrorista, né? Até marquei aqui, pera. Tô brincando, gente. Tô brincando, mas é verdade. Não, então vamos lá. Já falamos sobre isso, né? Sobre a questão do padrão escrito mascarar as mudanças reais. Mas ele fala sobre uma coisa que é o seguinte: por muitos séculos, as pessoas continuaram fazendo comércio entre si, né? Mesmo que o latim, aliás, o Império Romano do Ocidente tenha caído e aos poucos aquelas conexões que existiam, né, todo aquele mundo, aquela rede interconectada que ele fala no começo, aos poucos vá colapsando, mesmo que isso aconteça, por muito tempo as pessoas continuaram a se entender, né? Ele fala de Carlos Magno e Agostinho, por exemplo, tal. E bom, então vamos voltar de novo para o caso dos aloglotas aqui. Um cara que era lá de Hipona, né, na Argélia, ele tinha que vender, sei lá, aliche para o cara lá da Inglaterra, de Boraco.
E ele conseguia, né? Era possível. Ele pegava lá o naviozinho dele, ou pegava uns meses de viagem e tal, levava a carroça cheia, com muita sorte, né? Não ia ser saqueado e tal, e chegava lá e conseguia falar com outra pessoa. Por que será que ele conseguia falar? Porque o Wyman menciona uma palavra bem específica. É um processo chamado koineização. Ele fala o nome koiné. Koiné significa comum em grego. Isso mesmo, aquela palavra difícil. Koineização. A palavra koiné remete a uma variedade padrão do grego que foi mais ou menos construída na época de Alexandre o Grande, ou seja, a época helenística, que foi basicamente um grego padrão, vamos pensar assim, formado a partir de características de vários dialetos gregos, das várias ilhas gregas, né? Muito mais predominante aí o dialeto jônico, que era de Atenas, né? Enfim, então você tem diversas variedades, diversos dialetos, mas você tem um padrão, um standard, né? Que serve para que as pessoas se comuniquem entre si, né? Independente das suas diferenças dialetais. Nós temos no português brasileiro também um standard, né? A gente brinca assim que todo país tem o seu William Bonner, assim. Todo país tem uma pessoa que fala, que parece que não está falando nenhum dialeto específico, mas empresta características de vários dialetos, geralmente dos mais prestigiados, né? No latim também você tinha uma koiné, uma língua comum que era usada, que prevalecia sobre os dialetos. Então, por mais que um dialeto de uma cidade, uma região específica do latim, né, estivesse se distanciando em relação a outro dialeto, o fato de existir uma koiné freava, não deixava com que ela se distanciasse demais. E caso se distanciasse demais, você já não ia ter intercomunicação, não ia ter comércio, não ia ter uma série de coisas, né? Então, o pessoal falava, pô, eu tô falando um jeito muito diferente aqui do meu coleguinha aqui, vendedor, né? Ou do meu colega ali, coletor de impostos, do soldado e tal. Então, assim, as pessoas iam sempre calibrando a sua variedade local com a koiné, com o standard, o latim padrão. Isso faz com que a gente imagine que as variedades regionais e as variedades mais vulgares do latim não fossem tão diferentes assim desse latim padrão, dessa koiné. Isso também nos leva, então, a crer que, muito improvavelmente, né, houve vários proto-romances se desenvolvendo paralelamente, num universo paralelo, assim, porque não existia esse universo paralelo, né? Estava todo mundo ali convivendo nas mesmas situações. Aliás, era uma situação extralinguística muito mais simples do que hoje em dia, que tem internet e outras coisas, várias dimensões discursivas, assim. Era muito mais simples, uma coisa muito mais imediata, muito mais crua, por assim dizer, né? Então, é muito improvável que tivesse uma língua já caminhando para um português, uma língua já caminhando para um italiano, uma língua já caminhando para o francês, ao mesmo tempo que o latim continuava existindo lá, né? Muito improvável. Isso só vai acontecer mais tarde. E aí ele fala sobre isso lá com Alcuino de York, lá ele vai mencionar sobre isso, né? Bom, o que o Wyman comenta sobre variação social no latim, né? Acho que ele comenta pouco, muito pouco. Mas ele menciona principalmente a questão da fala rural, né? Que as pessoas conseguiam modular sua fala para falar com camponeses e tal. Então, isso tinha muito a ver com variação social. Mas gente. Tinha, por exemplo, o latim clássico que a gente aprende aqui é o socioleto da elite romana, que fica mais ou menos espelhado nas obras literárias, né? Então, a gente pode imaginar que a elite romana falasse de maneira muito parecida, né? Ou com regras muito próximas àquelas que eles usam na alta literatura, né?
mas certamente existia. Por exemplo, a gente percebe em Plauto, que a gente já leu, aliás, desculpa, a gente está lendo Plauto. A gente percebe em Plauto uma série de personagens estereotipados do povão que falam de um jeito diferente que a gente encontra, por exemplo, nos textos de Cícero, de Júlio César, de Ovídio, de Virgílio, Horácio, por aí vai, né? Então, o Plauto, para compor os seus personagens, muitas vezes ele traz variantes vulgares, né? Isso é variação social. Bom, coenização, já falamos sobre isso, mas o que favoreceu a coenização? Já falamos sobre isso também, só vale a pena reforçar, mas Talvez a transição de pessoas entre o império. Exato, o trânsito de pessoas, seja para comércio, seja para campanhas militares, seja para mensageiros e todo tipo de cargos, né, burocráticos, tudo mais, tudo isso, esse trânsito de pessoas no império e a necessidade de eles se comunicarem, né, tudo isso favoreceu a coenização, essa criação, né, de uma variedade estándar, supradialetal, por assim dizer. Como que o fim do Império Romano intensifica as diferenças entre as variedades regionais de latim? O que acontece ou deixa de acontecer a partir de então? É a questão geográfica que as fronteiras elas vão ficando mais rígidas e daí vai tipo ilhando as pessoas, né? As pessoas não transitam mais tanto e vai ficando um grupinho separado de outro grupinho e vai formando. Exatamente, você matou a charada, é isso. Então, por exemplo, vocês imaginam que os povos, os bárbaros, né, que dominaram uma parte da România depois da queda do Império Romano Ocidental, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir, né, estradas e pontes e aquedutos. Primeira coisa, porque isso é como você cortar uma artéria, assim, né, no corpo do Império Romano. Então, a coisa que fazia a língua continuar a manter esse processo de coenização, imediatamente acaba. Isso fica ilhado. Então, você imagina que uma pessoa ou um grupo, né, linguístico que fica, sei lá, 100 anos sem falar com a cidade vizinha, vai desenvolver características linguísticas próprias, que não são compartilhadas mais, né? Olha como isso é diferente hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem internet, a gente consegue falar com as pessoas. Hoje em dia não, há muito tempo a gente tem telefone, né? Então a gente consegue falar com as pessoas, independente de um certo aislamento, de um certo isolamento, né? Mas naquela época não. Ali, naquela época, esse tipo de acontecimento realmente representava o fim da comunicação com vizinhos, né? E isso tudo faz com que as variedades regionais se intensifiquem a partir de então, né? O poder contínuo do padrão escrito continuou agindo implacavelmente para obscurecer os desenvolvimentos da língua falada, que ficaram escondidos por baixo de toda essa aparente continuidade. Mas havia coisas acontecendo por baixo do padrão escrito. Que coisas estavam acontecendo? Que exemplos o Wyman cita? Vou dar uma dica. Ele cita, por exemplo, as pizarras visigodas, as tábuas de ardósia visigodas, que eram cartas, comunicações, geralmente notas promissórias, listas de dívidas, coisas mais triviais, assim, encontradas. Ele não fala da questão de começar a surgir as preposições no lugar de casos, isso? Justamente. Então, por exemplo, existe um processo muito comum que é erosão fonética. As fronteiras da palavra, ou seja, os limites, as bordas da palavra, tendem naturalmente, em qualquer língua do mundo, a serem apagados, né? Isso acontece no português até hoje.
Então, a gente tem uma tendência tanto à aférese, que é apagar o começo da palavra, né? Então, por exemplo, a gente fala obrigado ao invés de obrigado, imagina ao invés de imagina, e por aí vai. Apagar também o fim da palavra. Então, a gente, por exemplo, o dialeto mineiro é clássico por isso, eles falam tudo come o final da palavra, né? Bonitinho, por aí vai. Mas em outros dialetos, a gente também corta, por exemplo, nasal, S, entre outras coisas, final, né? Então, são exemplos de erosões fonéticas do português brasileiro de hoje. Isso acontecendo no latim. Agora, imaginem vocês que, por exemplo, as marcas de caso no latim estavam no final da palavra, né? Então, eu falar dominus é uma coisa. Eu falar domino é outra coisa. Eu falar domini é outra coisa. Eu falar domino é outra coisa e dominos é outra coisa. Pensem, esses apagamentos de fronteira de palavra, apagamento de S, de nasal, M, por exemplo, já acontecia em latim como acontece hoje em português do Brasil. Se em dado momento você não diferenciava mais dominus e domino, era tudo domino, né? Como é que eu vou saber se é um, se é dois? Como é que eu vou saber se esse cara aí ele é objeto, se ele é sujeito? Como é que eu vou saber se ele é adjunto ou ele é advérbio, o que ele é, né? Se é adjunto nominal ou verbal? Como é que eu vou saber se ele é vocativo ou não? Não sei, não sei mais. Então, ao acontecer isso, as pessoas falam assim, tá, mas é um ou dois, né? E aí surge uma nova palavra para poder expressar número. Ou é qualquer domino ou é aquele domino ali, né? Então surge, por exemplo, os demonstrativos com a função de artigo definido ou os numerais com a função de artigo indefinido, que não tinha no latim clássico, né? Que as marcas de caso davam conta disso, da definitude e da marcação de número, né? Então, isso é uma coisa que acontece. A gente percebe que começam a proliferar, como a Agatha disse, preposições para marcar função sintática e começam a proliferar pronomes demonstrativos com função de artigo para marcar definitude e número, além de gênero também, muitas vezes, né? Coisa que não tinha no latim clássico. Eu acho que eu perdi vocês aí. Me acompanham? Não. Ah, beleza. Vocês estavam congelados aqui para mim. Muito bem. Então, isso é uma das coisas que a gente percebe que estava acontecendo, né? A gente tem vários relatos. Tem um relato de viagens, de peregrinação da monja Etéria, também chamada de monja Egéria, uma espanhola, que também, assim, ó, abundam preposições de um jeito que não tinha no latim clássico, né? O uso de artigos como pronomes, uso de pronomes definidos, demonstrativos, desculpa, como artigos, né? E outras coisas. Já falamos o que foi o colapso do sistema de caso, então é justamente isso, né? Quando você tem as marcas, as desinências, não ter mais diferença entre si, né? Sendo apagadas por erosão fonética, automaticamente não funciona mais essas marcações de função sintática na palavra, na morfologia, né? No morfema específico, e acaba depois tendo que dar conta disso através de preposições e artigos, né? E aí a ordem também da frase fica muito mais congelada, fixa, né? Mas se provavelmente não fosse por essa questão fonética, seria possível pensar que o sistema de casos talvez ainda existisse hoje em dia? Sim, pode ser que sim. Pode ser que sim, Rian. Nada impede, nada impediria que ele existisse ainda, né? Mas a gente tem evidências bem claras de que isso acontece porque as marcas de caso já tinham uma ambiguidade estrutural. Então, sempre que algo na língua gera ambiguidade estrutural, a língua resolve com um rearranjo sintático, né? Geralmente é isso que acontece com novas marcas, ou seja, novas desinências, novas marcações morfológicas, seja na própria palavra ou fora dela, geralmente fora dela, né? É isso que acontece. Mas sim, né? Poderia ser que ainda existisse o sistema de casos ainda hoje.
As pessoas que escreveram naquelas ardosas visigodas não estavam conscientes de que elas estavam escrevendo em uma língua que estava a caminho de se tornar uma língua românica. Até onde elas sabiam, elas estavam escrevendo em latim. De acordo com o Michel Bagnard, que escreveu lá o Viva Voce ou Viva Voce, né? Porque elas não estavam conscientes da diferença entre o romance falado e o latim escrito. Essa parece simples essa resposta, mas ela envolve uma ginástica mental para entender. Então vamos tentar recuperar o exemplo que o próprio Wyman dá quando ele cita a tese do Bagnard. Ele fala o seguinte: lá pela altura do século IX, século VII até, né? Que é, por exemplo, um pouquinho mais, século VII, mais ou menos, oitavo, nono. A maioria das pessoas, a grande, imensa maioria das pessoas era analfabeta. Então, elas não sabiam ler, nem escrever. Portanto, quem escrevia naquela época, ou escrevia para medos de pessoas, ou escrevia para si mesma, né? A pessoa que escrevia para si mesma. Como era o caso, por exemplo, de muitos padres que moravam em regiões inóspitas, assim, lá no meio do nada. Então, ele mencionou lá, por exemplo, um hipotético padre que morasse numa cidadezinha lá no interior do Cafundó do Juda, lá na França, vamos pensar assim. E ele escrevia uma vita, ou seja, uma biografia de um santo, que servia para instruir os fiéis sobre um exemplo de um cristão, como ser um bom cristão, né? Então ele contava a história daquele santo para as pessoas, para que as pessoas se inspirassem naquela história para seguir o exemplo de uma pessoa exemplar, modelar, né? Enfim. Ele escrevia aquilo lá não para mandar por carta para o colega dele lá de Roma, sei lá, olha que legal que eu escrevi, não. Ele escrevia para ele mesmo. Ué, mas por que ele escrevia para ele mesmo, né? Sendo que aquilo não seria lido por ninguém. E aí é que o Bagnard chega né, nessa conclusão, e tem documentos factuais para comprovar isso, que eles escreviam como uma colinha para si mesmos, para ler durante a missa. E aí vem o segundo ponto dessa questão, que é o seguinte. Certamente, as pessoas que falavam o latim vulgar, a língua românica daquele lugar, já não falavam mais como Cícero na época clássica em Roma. Certamente, quase 1000 anos depois, a língua já tinha mudado muito, mas muito, né? Por todos esses fatores que a gente mencionou até aqui. Mas o padre lá escrevia com as mesmíssimas convenções que o Cícero usava 1000 anos atrás. Então, muito provavelmente, a gente falou do exemplo lá do corpora no plural, né? Corpus, corpora. Muito provavelmente, quando ele fosse falar uma palavra que estava escrito lá daquele jeito, C-O-R-P-O-R-A, ele não pronunciaria corpora, ele pronunciaria querpa, corpa, corpora e por aí vai, né? O que nos leva a crer que se ele continuava escrevendo C-O-R-P-A e por aí vai, né? Vocês podem fazer por analogia isso para toda a língua. Ele não tinha consciência da língua que ele estava falando era diferente da língua de 1000 anos atrás. Para ele ainda estava falando latim. Porque ele escrevia com convenções do latim de 1000 anos atrás. É assim que o Bagnard conclui que, muito provavelmente, né, 1000 anos depois do período clássico, as pessoas não tinham ainda consciência de que a língua que elas falavam já não era mais a mesma língua do latim do período clássico. Por exemplo, hoje,
se a gente pensar, não é muito difícil de fazer uma analogia com isso. Se a gente pensar, a gente escreve de maneira razoavelmente muito parecida com Camões ainda, né? Claro, tem outras convenções ortográficas, ok, mas a gente consegue ler Camões tranquilamente. Agora, vocês devem concordar comigo e que muito provavelmente a língua de Camões era radicalmente diferente da nossa de hoje em dia, né? A gente tem consciência disso. A gente tem consciência disso por conta da ciência da linguagem, por conta de uma série de outros achados que a gente teve, sobretudo nós que estudamos línguas, que estudamos linguística, a gente tem consciência disso, mas naquele momento isso não era possível, né? Então, essa é uma questão bem importante, a não consciência dos românicos, né, dos falantes de línguas românicas, de que a língua que eles falavam 1000 anos depois já não era mais latim. Isso é uma coisa bem importante, porque isso explica o porquê que àquela altura, aqueles falares românicos, ou seja, aqueles romances, isso explica porque àquela altura eles ainda não eram línguas. Principalmente porque eles nem sabiam que elas já eram línguas, entendeu? Eles não tinham consciência disso. Essa é uma questão, parece muito simples, mas não é muito simples. É bem difícil você chegar a essa conclusão. O Banniat chegou só na década de 90 a essa conclusão. Foi uma descoberta bem revolucionária, porque com isso ele quebrou 1000 teses sobre o latim vulgar que existiam até então. E depois ele menciona o trabalho do Roger Wright, que fala sobre o Alcuino de York, que foi um dos mentores da reforma educacional promovida pelo Carlos Magno na chamada Renascença Carolíngia, né? Por que, segundo o Roger Wright, né? Aliás, por que não? Como a reforma do Alcuino de York, na Renascença Carolíngia, decretou a separação definitiva entre o latim e os romances. Como que isso aconteceu? Quem sabe explicar? É porque o Alucino, Alcuino. ele aprendeu... Hã? Alcuino. Meu Deus do céu, isso aí. Ele aprendeu o latim diferente do que ele aprendeu lá na Bretanha, anglo-saxão, Ele aprendeu na Inglaterra, que não era o mesmo latim que ele aprendeu lá no monastério, não era o mesmo latim que era falado ali. E esse latim que ele aprendeu... de fala latina, né? Isso. Aí, ele que estava ensinando as pessoas, ele ensinava do jeito que ele aprendeu. E desse jeito diferente. Então, ele deu um embate do jeito que ele aprendeu, que foi palavra por palavra, sílaba por sílaba, algo assim. Letra por letra. Ele aprendeu letra por letra, letra por letra, que era diferente do que era falado já onde ele tinha ido. Isso mesmo. Aí separou. E então vamos polir algumas coisas dessa explicação muito boa que você nos deu, Débora. Bom, Carlos Magno era o imperador do Império Romano Católico do Ocidente, né? E ele, em dado momento, resolveu fazer uma grande reforma em vários sentidos, mas também educacional, padronizando a educação em todo o Império. E ele, como tinha laços até de família com os ingleses, ele gostava muito dos ingleses e tal, ele chamou um cara, que era o Alcuino de York, um monge, né, para desenhar essa reforma do ponto de vista de ensino de língua, de latim. E aí, como você bem disse, o Alcuino de York só tinha aprendido e falado latim com os seus amigos ingleses dentro do monastério. Ele nunca tinha falado com uma pessoa que realmente falava latim, ou pelo menos que realmente falava uma língua latina, vamos dizer assim, um romance naquela época, né? Então ele não sabia como é que as pessoas de fala latina pronunciavam uma palavra, como a gente já mencionou ali, corpora. Para ele era
C-O-R-P-O-R-A, né? Ele sabia mais ou menos os valores fonéticos de cada uma dessas letras e ele pronunciava corpora, né? Quando ele uniformiza o ensino de latim para todas as regiões do Império, ele automaticamente obriga todos os professores de latim a ensinar a pronúncia daquela palavra que se escrevia daquela maneira, como ele pronunciava. Então, o certo é pronunciar latim assim. Ué, chega um espanhol lá, que já não falava mais corpa, ou que nunca falou corpa na vida, sempre falou cuerpa, corpora, ou, sei lá, corpas, qualquer coisa assim. Eu estava brincando esses dias aqui com alguém. Tá falando com a minha namorada sobre Florianópolis. Quem é de Florianópolis fala Florianópolis. Não fala Florianópolis. Ou fala no máximo Florianópolis. 2 sílabas. Mesma coisa. Quem nunca falou com um manezinho não sabe que o manezinho fala o nome da cidade em uma sílaba só. Florianópolis. Ou Florianópolis. 2 sílabas. A pessoa vai lá e pronuncia Florianópolis. 6 sílabas. Aí chega alguém e fala assim, não, o jeito certo de falar Florianópolis é Florianópolis. O manezinho fala assim, não, isso aqui não é minha língua mais, sabe? Não, isso aqui não é minha cidade mais. Isso que você está falando não é o nome da minha cidade. É mais ou menos isso que os espanhóis, os portugueses, os franceses, os italianos sentiram quando Carlos Magno impôs um modelo de latim a partir da reforma projetada pelo Alcuino, aquele inglês que nunca tinha falado latim. Quando isso acontece, os latinos das várias regiões do Império falam, pô, isso aqui que você está falando que é latim não é minha língua, então, vou lá, eu não falo mais latim. Ah, eu devo falar italiano, eu devo falar espanhol, eu devo falar português, eu devo falar leonês, eu devo falar romeno, eu devo falar outra língua, mas não é mais latim. Se isso aqui, você estava dizendo, se o Carlos Magno e o Alcuino estão dizendo que isso aqui é latim, isso aqui não é o que eu falo. Isso foi muito importante porque isso faz com que, quase que automaticamente, né, não é imediato, mas de maneira muito... muito depois, muito causado por isso, né? Os reinos, né, das várias regiões começam a ter as suas chancelarias e as suas chancelarias começam a decretar os seus vernáculos línguas nacionais. Então, os documentos passam a ser produzidos nos vernáculos, começam a ser produzidas obras de filosofia, de literatura, né, nos vernáculos, começam a ser produzidos, enfim, discursos são feitos nos vernáculos e por aí vai, né? Então, é a partir desse momento, sem querer, o Carlos Magno e o Alcuino de Ox, sem querer, acabam fazendo com que as pessoas tomem consciência de que já não existia, já não falavam mais latim. Essa é a questão aqui. Que é quando ele dá esse clássico exemplo do corpora. Bom, no início desse período pós-separação entre latim e romance, a emergência das línguas latinas nacionais, a diferença entre os romances já era profunda? Pergunta. Sim ou não? Bom, ele vai falar que já tinha diferença, mas não era tão profunda assim, né? Ainda havia intercomunicabilidade entre um espanhol e um francês, e um português, e um romeno, e um sardo, e por aí vai, né? Mas, à medida que os vernáculos ganham autonomia e que não se usa mais o latim para coisas comuns, como diplomacia, filosofia, literatura, etc., aquele mesmo processo que a gente falava, né? Não tem mais uma koiné, logo as línguas locais começam a deslanchar e se afastar cada vez mais umas das outras. Então, acho que ele menciona aqui, por exemplo, ele compara, né? Você tinha em latim, né, o
o possessivo sus, né? Que vai dar, por exemplo, no espanhol, su. Você tinha também no latim, né? O genitivo plural do demonstrativo ille, illa, illud, né? Aquele, aquela, aquilo, que era illorum, né? Que vai dar o leur do francês. Então, duas formas latinas vão gerar duas palavras diferentes em duas línguas latinas. Bom, chega um momento em que um francês falando leur e um espanhol falando su não se entendem mais, né? Mas isso vai acontecendo muito aos poucos, né? Não é uma coisa que, assim, do dia para a noite acontece, vai acontecendo ao longo de séculos. Isso tem totalmente a ver com o que ele fala sobre aquela ideia do contínuo dialetal, né? Ele imagina uma caminhada de alguém que faz lá do norte da Bélgica até a costa do Mediterrâneo. Ele fala assim, olha, se você comparar a língua que o cara fala no norte da Bélgica com a língua que o cara fala na costa do Mediterrâneo, é completamente diferente. Mas se você comparar a língua de uma cidade para outra, você não vai perceber muita diferença. Você vai perceber uma pequena diferença aqui, outra ali, né? Então, ele fala isso para explicar sobre esse conceito de contínuo dialetal e para falar que as línguas românicas vão se diferenciando e se tornando quase que ininteligíveis entre si, muito aos poucos, muito devagar, acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, como, por exemplo, processos de padronização, processos de interferência e, bom, são vários processos, mas é muito aos poucos. Então, não é assim, ó, do nada, que as línguas latinas lá se tornam ininteligíveis entre si, né? É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Porém, essa questão da reforma educacional na Renascença Carolíngia foi decisiva para que as pessoas tomassem consciência de que falavam outras línguas e logo tomassem providências para dar autonomia para os seus vernáculos, para as suas línguas nacionais. E antes disso, né, a questão do Baniá lá, não havia essa consciência, né? Acho que era isso, gente. Deixa eu pegar aqui. Nossa, falei pra caramba. Já é quase 3h30. Deixa eu pegar aqui só aquele questionário que eu passei para vocês, para a gente gabaritar aqui juntos. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O latim só deixou de ser um dialeto itálico porque seus falantes se impuseram militarmente e culturalmente, primeiro na Península Itálica, depois em toda a Europa e norte da África. Verdade ou verdadeiro ou falso? Vocês me ouvem, não? Sim? Estão me ouvindo? Ixi, acho que deu rolo aqui. Ah, tá, estão me ouvindo. Então, verdadeiro ou falso para essa afirmação? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro, né? Não? Só deixou de ser um dialeto e se tornou uma língua por conta da imposição militar e cultural. A gente falou sobre isso, né? Uhum. O latim, assim como qualquer outra língua natural, mudou muito devagar, a ponto de falantes separados por 4 séculos poderem se entender uns aos outros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Aquele caso do Cícero, Agostinho, Carlos Magno, mesma coisa que Shakespeare, Roosevelt e Churchill, por exemplo, né? Uhum. Antes do século V, o latim coexistia na Península Italiana com outros dialetos itálicos, como o falisco, o osco, o úmbrio e o vosco, o etrusco e o grego. Verdade? O etrusco e o grego não são dialetos itálicos, né? Então Essa é é a falso. pegadinha, né? A gente pode dizer que o etrusco e o grego não são itálicos, assim como aqueles demais dialetos, né? Entre as principais causas de variação linguística no latim estão a região, ou seja, a variação diastrática e a camada social, variação diatópica. Verdadeiro ou falso isso? Verdadeiro.
Bom, verdadeiro, mas tem uma outra pegadinha aí, que é variação diastrática é de camada social. Tem até a palavra estrato. E variação diatópica, a variação de lugar. Tem a palavra topos, lugar, né? Então, está invertido aqui. Entendi. Mas só uma pegadinha, não vai ter esse tipo de coisa na prova. Só para vocês se ligarem com os termos. Pegadinha de mau gosto. Antes da difusão do Império Romano para fora da Península Itálica, a variação diatópica regional refletia a fala da cidade e a fala do campo, sermo-urbanos versus sermo-vulgares. Após a expansão imperial, a variação diatópica passou a incluir diferenças entre a fala dos latinos e a fala dos colonos romanos de outras regiões, Romanic loqui versus Latini loqui. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O termo romance, derivado de romanice, né, ou romanic, remete ao gênero literário dialógico muito popular entre os plebeus romanos. Falso, a Vitória falou ali. De fato, quando a gente fala de romance aqui em dialetologia, a gente está falando de língua românica, né, ou dialeto de latim vulgar, né, dialeto românico. Não é aquela obra de ficção, né, que a gente está acostumado hoje em dia. O principal meio de descobrir como eram as características das variedades regionais de latim é a partir de relatos de falantes sobre a própria fala e a fala dos outros. Verdadeiro, né? A gente falou sobre isso, que a escrita, o padrão escrito mascara as mudanças na fala, que a gente consegue capturar muito mais as características da fala a partir de descrições, de impressões, né? Bom, o latim da Lusitânia, atual Portugal, tinha como principal característica a perda de duração vocálica. Verdadeiro ou falso? Conforme o texto, né? Isso mesmo, falso, porque ele só menciona isso no latim africano. Não menciona isso no latim lá de Portugal, da Lusitânia, na época. A variação social no latim estava relacionada ao nível de instrução do falante. Falantes de nível mais alto eram letrados e vice-versa. Isso eventualmente causava a total falta de compreensão entre falantes de diferentes camadas sociais. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A primeira parte é verdadeira, mas a segunda é falsa, porque ele menciona que os falantes letrados conseguiam modular a sua fala e conversar com pessoas do campo, né, sem nenhum problema. A coenização do latim refere-se ao processo de contínuo nivelamento das diferenças linguísticas regionais e sociais com vistas à constituição de uma língua comum, uma koiné, que viabilizasse a comunicação e o trânsito por todo o território românico. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O fim do Império aprofundou as diferenças entre as variedades regionais, pois com ele, não como ele, né? Com ele, muitas regiões deixaram de manter conexão umas com as outras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Aquele processo de isolamento, de ilhamento, de aislamento, né, que a gente mencionou. As tábuas visigodas são documentos jurídicos que atestam a permanência do latim clássico até o fim da Idade Média. Verdadeiro ou falso? Não sei se dá para falar que são documentos jurídicos. Tem contratos, notas, mas não sei se dá para afirmar que são documentos jurídicos. O problema não está nem aí, Silvia. O problema está em falar que atestam a permanência do latim clássico. E é justamente o contrário. As tábuas visigodas mostram que o latim clássico já tinha mudado, né? Então, dizer que elas atestam a permanência do latim clássico é falso. Mas o professor, se em vez de tivesse latim clássico, tivesse, por exemplo, aí latim vulgar, estaria certo? Não, estaria certo, tranquilamente. Porque também são documentos jurídicos, né? Mas sim, a questão é justamente que as tábuas visigodas justamente são provas de que o latim já tinha mudado, já não era mais o latim clássico, né? Essa que é a questão.
O colapso do sistema de casos é um fenômeno que pode ser verificado nas famosas tábuas visigodas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Uhum. Antes da reforma carolíngia, falantes de diferentes regiões do extinto Império Romano já tinham plena consciência das diferenças entre o romance falado e o latim escrito. Verdadeiro ou falso? Falso. Muito bem. É somente a reforma que induz a essa consciência. A reforma de Alcuino de York, na Cissa Carolíngia, representa a separação definitiva entre o latim e os romances. Verdadeiro, né? Senti alguém fazendo assim. E é isso. Né? A separação definitiva, a gente falou sobre isso, ela simboliza a separação definitiva, que é quando as pessoas realmente se dão conta de que não falam mais latim e começam a promover maior autonomia para as línguas nacionais, né? Para os vernáculos se tornarem línguas nacionais. O contínuo dialetal do romance ocidental remete ao fato de que as diferenças entre as línguas românicas são muito pequenas e sutis de uma cidade ou pequena região para outra, mas vão ficando cada vez maiores e radicais à medida que se contrastam grandes territórios como um grande degradê de cores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A emergência das línguas nacionais ocorre imediatamente após a Reforma Carolíngia. Na minha leitura, eu até enfatizei o imediatamente, que é justamente o problema da afirmação aqui, porque não é uma coisa imediata, acontece muito aos poucos, né? A Reforma Carolíngia, né, representa esse momento simbólico de separação, mas a emergência das línguas nacionais, de fato, vai acontecer muito aos pouquinhos. Por exemplo, português emerge como língua nacional mesmo, muito mais no período clássico, que é século XV, do que nos seus primórdios, que é século XII. Né? Então, olha só, é muito depois, muito depois. Bom, era isso, gente. Nossa aula de hoje vai até que horas mesmo? Vai até agora, 13h10, né? A gente estourou um pouquinho o horário, né? Ou não? A nossa aula é até as 4h10, na verdade. São os 3 primeiros. Não, então tá bom. Então tá pago até 4h10. Tá bom. Então conseguimos dar conta aqui. Gente, dúvidas? Gostaram do texto? Mais uma vez? O Wyman é muito legal. Alguém chegou a ouvir o podcast em inglês? Não? Não? Ninguém espiou lá? Agora que vocês já sabem tudo sobre o que o texto fala, não tem que pagar. Bom, se alguém quiser treinar o seu inglês, tem um monte, tem até no YouTube lá. Se alguém quiser treinar o seu inglês, agora que vocês já sabem detalhe por detalhe sobre as coisas que o texto fala, se quiserem ouvir o podcast do Wyman, é uma forma de treinar o inglês de vocês. Vale a pena. Tem lá, How Latin Became Romance Languages. Recomendo. Tá bom, gente? Obrigado pela participação de vocês, assídua como sempre. Vocês sempre muito afiados. É muito bom quando a gente propõe alguma coisa, todo mundo faz com gosto. Gente, semana que vem, quinta-feira, deixa eu pensar aqui. Quinta-feira, gente, é um dia bem puxado que eu vou ter que presidir 2 reuniões de departamento. Então, eu vou postar a videoaula e a videoaula dos exercícios da sessão E na terça-feira, beleza? Então, vocês têm aí um respiro nesse meio do semestre, na quinta-feira, que seria só uma única aula, relâmpago, aquela aula de 50 minutos que a gente tem na quinta-feira. E aí, na terça-feira, eu posto a videoaula com os pontos de língua, a videoaula com a correção dos exercícios da sessão E. Se vocês quiserem já fazendo, né, a sessão E, estudando, fiquem à vontade, né? Podem usar a quinta-feira de vocês para isso. Então, aí... a gente começa a correção na quinta-feira que vem, então. Exatamente, Rian. Então, daí eu faço agora. Então, a gente começa a leitura e a correção da sessão E
né, da cena da sessão E na quinta-feira. Certo? Fechou, pessoal? Obrigado também. Obrigado pela aula. Foi muito bom bater esse papo com vocês. E até, então, em videoconferência na quinta que vem. Valeu, Tchau. prof. Até mais. Valeu.